A Sede Estúdio apresenta o videocast. Microfone aberto. Convidados: Rodinei Candeia e Márcio Patucci. Olá, sejam bem-vindos a mais um microfone aberto. Aliás, não é mais um microfone aberto, é um microfone aberto da Sede Estúdio, que fica na Rua Independência 800, loja 2. Recadinhos rápidos, porque hoje o troço está muito legal. Inscrevam-se no YouTube, Sede Estúdio, nosso Instagram, @ComplexoSede, e nosso e-mail, sedepassofundo@gmail.com. Bom, gente, o microfone aberto, ele é algo descontraído, mas infelizmente eu vou ter que começar de uma forma um pouco mais formal até a página 2. Hoje recebo dois grandes amigos, não só da vida, da parceria, né? Um deles é uma amizade herdada, e aqui no Sul a amizade herdada é mais complicado, né? Um pouco, porque a responsabilidade é maior, né? Então eu vou desde já passar para eles. A gente vai bater um papo, vamos lá, descontraído, vamos indo e vamos ver naquilo que vai dar, né? Mas vai dar coisa boa, tenho certeza absoluta. Primeiro, né, como não temos menina na bancada, eu acho que vai para o ímpar, né? Porque pode ser o Márcio. É que o Rodinei já é mais de casa, né? E o Márcio está chegando. Então vamos dar essa oportunidade. Márcio Patucci, que prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Desde que você pisou na Sede Estúdio, e vou repetir essa frase: a casa é tua, mano. Faça dela, né, o que você tiver o prazer e que você puder usufruir dela pra gente, é um prazer. Seja bem-vindo ao microfone aberto da Sede Estúdio. Obrigado, Neno. Eu fico até muito feliz de estar aqui, né, vendo nos teus olhos a tua emoção, né? Eu acho que cada programa que é realizado aqui também é um sonho a mais, né? Ou seja, é um tijolinho a mais essa construção. Um pai bobo. Isso, que a família, né, tá fazendo, porque aqui do nosso lado tá o Alexandre, né, que me parece que é o grande responsável de tudo isso aqui. Então, é o então, CEO da Sede. É o CEO, né? Isso aí. Coisa bacana. Quero também aqui cumprimentar o Rudy, né? Um grande parceiro, querido amigo, meu vizinho. Às vezes a gente brinca, né? Que na política tem alguns distanciamentos que eles são normais, né? Certo. Por conta dos pensamentos, mas eu e o Rudy somos vizinhos de prédio, né? Moramos no mesmo prédio há mais de 16 anos. Então isso também nos aproxima em algumas situações da política e nos permite também estar juntos em alguns momentos. Então... Tem voto esse prédio. Então, para mim é uma alegria estar aqui e, mais uma vez, parabenizar pela casa. Eu acho que essa iniciativa ela é fundamental, porque a gente consegue trazer pessoas com pensamentos distintos, com opiniões, e é importante que o público de Passo Fundo saiba que este programa aqui é um programa que vai contribuir muito, né, como eu disse, para que a comunidade se conheça, para que vocês também façam um network fundamental para que temas relevantes sejam debatidos. Então, estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigado. Rodinei, vai aí, cara. A casa é tua, né? Tu não precisa de formalidade. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara. É isso, né? É um prazer sempre estar contigo, né? Tu é um amigão, né? Graças a Deus. Tantos anos, né? Agradeço a Deus. Nos conhecemos, às vezes, através de um amigão comum também. Tá louco, cara. Meu compadre. Renato Cru, né? Ah, tá louco. Renatão. Queridão. Querido da vida da gente. E aí conheço você, tua esposa, o Ali, né, que foram colegas dos meus filhos também. Sim. Né? E tu vê que aqui tem muito uma questão já de relacionamento pessoal, de família, né? Porque tu também moramos 16 anos no mesmo prédio, tu viu meus filhos crescerem, né? Exatamente. Eu sou amigo da tua mãe, da Ana Paula, Dona Jalila. Com licença, vamos fazer, que é desde mão, eu sei que ela vai ver, né? Jalila, amamos você de paixão, certo? Dona Dirce, não, mas é outro, né? É uma amizade, eu acho que bem mais, né? Dona Dirce, Dona Valéria, trabalharam junto. Exatamente. Dona Valéria é apaixonada pela Jalila. E, Rodinei, quem não é, né? Quem não é? Mas vamos lá, Rodinei. Então, isso é uma relação de amizade, de respeito, né? E isso está muito além da política, né? Exatamente. Nós já estivemos em
lados um pouco distantes, próximos, e a gente não mistura essas coisas, ao contrário, faz com que a nossa relação política tenha mais qualidade. E eu acho que se na política se levasse isso em conta, ou seja, de você saber que atrás daquela posição política existem pessoas, famílias, né? Eu acho que esse respeito assim deve ser mantido sempre. E eu tenho muito orgulho de a gente se conhecer há tanto tempo, de ter essa amizade, né? E com o Neno, então, um queridão, né? Cara, querido, né? dois ícones. Neno é um queridão. Então, Eu preciso como é aquela música? Eu preciso saber mais da sua vida. Patucci, Vamos lá. escola. Conceição, Colégio Enave. Marista Conceição. Conceição. 1900 e não sei quanto até 1995. Por obséquio, data aqui, a matemática é fraca. Não certo? pode revelar. Eu em março fiz. Mas eu me formei 60. em 1995, Colégio Conceição, terminei. A época era o 2º grau, né? Hoje é o ensino médio. Eu não me pergunto que eu me atrapalhe com essas coisas. 1995. Estudei toda a minha fase de escola, né? Fase inicial, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio no Colégio Conceição, Colégio Marista. Saiu de lá? Saí de lá, fui para a Universidade de Passo Fundo, eu passei na graduação em Direito em 1996, né? Formei em dezembro de 95, em 96 eu ingressei na Faculdade de Direito e fiquei lá durante 6 anos. Eu fui de uma época, não sei se o Rudy se formou em Passo Fundo no Direito ou não. Passo Fundo. Eu fui de uma época que eram 6 anos o currículo de Direito. Sim. 6 anos. Tiveram 2 turmas, eu fui a 2ª turma de 6 anos. Então, eu concluí minha graduação em 2002 e depois, né, passei na OAB e estou aí advogando já há um bom tempo. Deixa eu te perguntar, ou melhor, deixar a bola picando, né? Antes de tudo isso na tua vida política, você exercia a profissão, né? Sim, eu nunca deixei de ser advogado. Certo. Com exceção dos períodos em que eu tive um impedimento da advocacia, porque quando a gente assume alguns postos, por exemplo, presidente da Câmara de Vereadores, Sim. nós ficamos impedidos pelo Estatuto da OAB de advogar. Certo. Durante todo esse período, antes e depois, eu sempre mantive escritório profissional na cidade porque é a minha atividade, né? É a minha profissão. Certo. Bom, beleza. É isso que eu me formei. é o que Então, paga as contas, né? É o que paga as contas. Então o negócio é o seguinte, se tu quiseres, lógico, o endereço, né? Eu sei ou eu estou equivocado, mas existe uma banca de advogados onde você trabalha. Estou errado, estou certo? Não, na verdade, eu tinha uma sociedade com o professor Luiz Fernando, né? Nosso colega lá que eu queria falar nele. Isso, querido, né, Luiz Fernando? É. Lá na universidade, nós mantivemos durante 12 anos essa parceria, né? Uhum. Agora eu estou fixado profissionalmente com o meu escritório lá no Cidade Nova, no edifício Titânio, né? Sala 1702, fica o convite aí para quem quiser. Uma bela sala, aliás. Uma bela sala. Um local muito bacana. Uma vista E fantástica. ele permanece com a unidade dele aqui do lado fora, no edifício Montparnasse. Então a gente criou duas unidades, digamos assim, né? Cada uma especializada numa área de atuação do direito. Beleza, Rudinei, você tem mais ou menos a mesma escola, ou melhor, né? Participou da mesma escola, a mesma profissão, é ali que eu quero me referir, né? Você, eu não sei quantos dias atrás, você completou 30 anos numa atividade, né? 30 anos de Procuradoria do Estado. Eu estou há 30 anos e estou há 36 no serviço público. Né? E eu também venho da área jurídica, né? Comecei a minha faculdade na PUC e aí eu naquela época eu era Você é filho da PUC? filho da PUC. Ah, eu não quero te ofender, tá? Com muito orgulho. Claro que sim. Eu na época era funcionário da Justiça Federal, passei no concurso novinho, acho que tinha uns 19 anos, e aí surgiu uma vaga aqui, eu me candidatei e fui transferido para Passo Fundo, para a Justiça Federal, e quando eu fui transferido para cá, eu transferi a faculdade, então eu tinha feito metade lá, vim aqui para terminar metade. Mas deu uma confusão tão grande da questão de currículo, matérias que eu tinha feito lá, a grade não fechava. Eu briguei muito quando eu estava na universidade sobre a unificação de alguns Aí eu me lembro que era a Anice, que era ali a funcionária do direito ali da secretaria, né? O Osni também estava funcionando, mas não era o responsável ainda. Aí tinha a Anice disse que ia fazer para mim um planejamento para eu conseguir cumprir e fazer o restante que faltava de faculdade, que eram 3 anos que faltavam.
E só que ela planejou para fechar em 2 anos. E aí tinha matérias, inclusive, com algum choque de horário e que eu tinha que cuidar qual que eu precisava presença ou não. Sim. E eu acabei fazendo os 3 anos que faltavam em 2, mas fazia 12 cadeiras por semestre. E eu trabalhava na Justiça Federal das 11 da manhã às 7 da noite. Então, assim, o que eu trabalhei, o que eu estudei, mas em resumo, aí eu fiz a faculdade em 4 anos. 4 anos. Gente, deixa eu... Se fizesse em 6, eu acabei fazendo em 4. E logo em seguida que eu me formei em 91, tinha em Passo Fundo a Escola Superior da Magistratura, a Júris, né? A Júris. E era por concurso, inclusive, né? Que se entrava na Júris. Eu fiz, passei no concurso e fui fazer a Júris. Quando eu estava terminando a Júris, os meus colegas de faculdade estavam se formando. Então eu dei um salto, consegui ganhar 1 ano ali. Né? Uma coisa bem interessante que aconteceu na minha vida, assim. E, tanto que no segundo semestre da Júris, eu já passei no concurso. Eu passei, naquela época, estava embalado de estudo, né? Só o que eu fazia era estudar, né? Eu passei em 6 concursos. E passei no concurso da Procuradoria e aí logo no ano seguinte assumi e estou aí nessa, desde aquela época. 30 anos. Deixa eu fazer uma observação, Patucci, que o Rudinei, assim, ele não está se exibindo. O pior é que ele não está se exibindo, sabe? E eu explico por quê. O meu compadre, o Renato Cruel, ele tem a mania agregadora. E, aliás, eu tenho muitos ciúmes disso, porque ele diz, vou fazer um churrasco, todo mundo vai, né? E bem no começo, quando a gente se conheceu, tinha o escritório do Renato aqui do lado, né? E também advogado, e aliás todo mundo acha que eu sou da tribo de vocês, né? Ele me convidou para ir num churrasco lá na casa dele, né? E eu tive a grata satisfação, eu já não tinha, aliás, eu ainda não tinha essa proximidade que tenho hoje pelo Rudinei. E eu cometi o erro de sentar do lado dele. E comecei a conversar com o Rudinei. Aí o Rudinei foi a Roma, gente. Ele contou histórias sobre o direito romano. Mas assim, ó, ele me deu a roupa de César, né? Ele me deu o dia, a hora, a roupa do César e qual foi a regra que ele estava impondo em Roma naquela época, né? Então, assim, eu admiro muito a cultura, Rudinei. Quero publicamente, né, dizer da minha admiração pela tua cultura. Então deixa eu atrapalhar essa tua informação aí, né? Tu não vai contar teu troço de Roma. O direito romano foi a única matéria que eu reprovei na faculdade. Olha aí, mas assim, ó, eu não vou deixar atrás. Mas foi por falta. Tá, beleza. Foi por falta que eu não consegui conciliar. Tá, mas eu não vou desmerecer. Aí eu tive que estudar um pouquinho mais. Eu devia estar estudando. Um pouquinho mais. Para mim, ó, aqui, né? Passou a noite inteira. Ave César, né? O negócio é o seguinte, né? O Patucci também não fica atrás, não, tá? Agora eu vou defender também o outro lado. Defender não, né? Ninguém está aqui para defender nada. Patucci, fomos colegas. Exatamente. Né? Enquanto professores, e acho assim... até quando a gente exerce a profissão, a gente está no dia a dia, a gente não nota muito, mas ser professor é ser professor, né? Eu há pouco dei uma entrevista, não me lembro aonde, e disse o seguinte, né? Que professor não ensina, né? Professor mais aprende do que ensina, né? E tu licionou, aliás, cara, turma do direito se formando, Paraninfo homenageado, tinha que ter o Patucci. Era impressionante, o cara tem um carisma. Almoço de festa. Não, tá louco, cara. Como é que foi essa tua experiência? Primeiro, qual a matéria que você licionou na UPF? Ou liciona? Nino, eu vou falar uma frase aqui. Só não me fale Ave César. Não. Ó, eu só vou falar uma frase e vou responder a tua pergunta e no final nós vamos comentar sobre essa frase. Beleza. Pacto da mediocridade. Entendi tudo. Tu sabe disso, né? Claro. Eu ouvi de ti em 1996 na faculdade. 1996. Bom, vou te responder agora. Eu ouvi de ti. Olha minha cara, Rudinei. Tá. Vai lá. Pacto da mediocridade. Vocês são velhos, hein? Tá. E ele sabe do que eu estou falando. Sei. Eu comecei a docência em 2010 na Faculdade de Direito. Estou lá até hoje, né? Já vão fazer quase 14 anos, né? 14 anos. É uma atividade que eu me encontrei.
Exatamente, porque quando a gente está em sala de aula, Rudy, tu está conversando e tu está fazendo parte de alguns grupos que não são os teus. São jovens, são pessoas que vêm do interior para estudar em Passo Fundo, cada um com uma história diferente de vida, com um sonho diferente de vida. Tem gente ali que quer ser, como o Rudinei, um procurador, um delegado, um juiz, um professor. Certo. E eu me lembro que quando os meus professores perguntavam aos alunos, né, quem quer ser juiz, a turma levantava a mão. Quem quer ser professor? O único que levantava a mão era o Patucci. e às vezes eu levantava a mão meio tímido, né, porque não estava no ambiente de todo mundo querer ser professor. Né? A não ser que tu faça parte de uma macieira, porque a maçã não cai longe. Exatamente. E eu tenho isso também na família. Mas eu ia falar exatamente isso, porque é até uma influência um pouquinho, né, da família. Minha mãe, minha irmã foram professoras de ensino superior. Então, isso também me possibilitou esse gosto, né, pela universidade, né, que é uma universidade que nós temos um carinho muito especial. Muito grande. Muito especial. Muito grande. Eu digo assim, eu nasci dentro da Universidade de Passo Fundo. Eu cheguei antes de nascer. Minha mãe estava grávida de mim quando ela pisou. Fiz toda a minha infância lá dentro. Então, a gente tem assim um flerte muito diferente, né, com a Universidade de Passo Fundo. E vamos dar a mão à palmatória. Tanto sua mãe quanto a minha foram extremamente importantes para o desenvolvimento da universidade. Exatamente. Não só em Passo Fundo, mas como na região. Foram professoras fundadoras, né, da Universidade de Passo Fundo, há mais de 55 anos. Há mais de 55 anos atrás. Verdade. E isso me orgulha muito. Tempo, viu, Rudy? História. É tempo, é história. E, aliás, as pessoas quando dizem assim, tu saiu de lá e tal, cara, não vem que não tem. Agora, tem um traço, né? Eu adorava a PUC, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que fazem lá na PUC, né? Mas a Universidade de Passo Fundo, ela tem um troço apaixonante. Ela é diferente. Ela é diferente. É diferente. Eu quando vim para cá, assim, cara, desde as relações com as pessoas, né? E ela é agregadora. Relação com os amigos. Cara, nós somos amigos pelo meio. Pelo meio, porque eu conheci o Renato na faculdade, né? E hoje eu estou no Conselho Fiscal, sou do Tecnoagro lá na UPF, né? E cada dia que passa a gente só pensa que a universidade tem que estar melhor. Ela é uma droga sadia, né? Eu costumava dizer, isso aqui é uma cachaça. Eu estive fora, depois que eu me formei, eu estive fora e acabei também dando aula em outras instituições, né? Eu lembro ali apenas de na UPF ter dado palestras, né? E alguns eventos, algumas coisas assim, né? Mas depois retornei agora como membro do Conselho Fiscal pela Câmara de Vereadores. E aí, em função disso, até que o sócio do Márcio, o doutor Luiz Fernando, era o presidente da fundação quando eu estava e aí que nós... Os dois de Lagoa Vermelha, viu? E ele é chato. Ele é apaixonado por Lagoa Vermelha. Esse povo da Lagoa Vermelha, ninguém segura, né? E aí nós, numa conversa com ele, eu comentei a respeito de um assunto que estava tramitando na Câmara, que era a questão de um parque tecnológico do agronegócio. Cara, foi já para o troço andar. Eu me lembro, você falou para mim lá no teu gabinete. Então, assim, a Universidade de Passo Fundo é apaixonante e já esteve com mais problemas, agora está num processo de recuperação lenta, mas bem organizada. E eu acho que a gente tem cada vez mais investir nisso, porque é um patrimônio para nós. Mudou a cara de Passo Fundo, né? Depois da universidade, e aí veja a volta que a gente dá para dizer que não fosse a mãe de vocês estarem, as pessoas daquela época estarem nesse processo de criação e desenvolvimento da Universidade de Passo Fundo, nós próprios possivelmente não estaríamos aqui. Vamos dar uma de filho revoltado, né? Cara, elas ficavam mais na universidade do que com a gente, né? Sabe que eu tenho algumas memórias, aquelas memórias afetivas, né? Sim. Era almoço em casa e janta, qual era o papo na mesa? Universidade de Passo Fundo. Aí eu tenho um outro porém. Meu tio, José Carlos Moraes, é fundador da Faculdade de Odontologia. E sábado e domingo de tardinha, meu pai e minha mãe, meu tio e minha tia se reuniam pro tal do chimarrão. Cara, que saco, cara. Que saco. Porque eu não entendia, eu entendia 3 letras, né? UPF. É só o que eles falavam. Márcio, aproveitando aí a tua deixa do Rudinei aí, falando no Luiz Fernando. Luiz Fernando é um cara que eu gosto muito.
Queridão. E ele é meio mascarado, meio... Então eu quero no ar... Para ter uma ideia, o pai dele era amigo da nossa família lá em Lagoa Vermelha, Não, né? é- O famoso Pereirinha. Não, né? Pereirinha... Pereirinha Nossa, era amigo nosso. eu quero te E engatar. político, né? Advogado é político. E político, Pereirinha. eu quero te Exatamente. engatar no ar. Vamos tá? lá. E tu que tá olhando aí, Luiz Fernando, ó, é o Patucci. Olha aí, viu, Luiz? Não é o Neno, é o Patucci que vai te convencer a vir à Sede Estúdio. Vamos virar a página da nossa conversa, então já conhecemos esses queridos amigos, né? Profissionais liberais, né? Não estudaram quase nada para chegar onde estão, né? Isso eu sou testemunha, Ave César, Rudinei. Bom, aí vocês começaram a dar uma guinada na vida de vocês, né? Aliás, eu acho que não é uma guinada, eu acho que é uma participação mais pontual dentro da sociedade de Passo Fundo. E aí, eu queria saber de vocês, lentamente, vamos começar lá do comecinho, né? Como é que o Patucci, se me permite, Rudinei, como é que o Patucci botou na cabeça que ia entrar na política? Olha, eu acho que alguém botou alguma coisa na minha veia aqui, que não é de família. Sim, Eu né? não tenho familiares envolvidos na política. Nem pai, nem... Tu é o único, né? Exatamente. E eu criei um gosto pela política, Ruth, desde moleque, desde criança. Fez parte do diretório acadêmico? Eu fui presidente do diretório acadêmico na Faculdade de Direito, em 2001. Rudinei, 2001. diretório acadêmico? 2001. Eu também. Eu na verdade, acabei indo para Porto Alegre para fazer política estudantil. Eu era da União Lagoense de Estudantes, a gente fez um movimento naquela época para derrubar a esquerda lá. E conseguimos derrubar lá, e isso repercutiu. Louco, meu! Repercutiu no Estado, e aí nós nos engajamos também no movimento para derrubar a esquerda da União Gaúcha de Estudantes. E derrubamos. E aí foi a primeira vez que a direita assumiu tanto em Lagoa Vermelha como na União. E aí me convidaram para ir para lá para ser o diretor de finanças. Imagina o cara com 17 anos, 18 anos, diretor de finanças da União Gaúcha de Estudantes. Uhum. E eu fui para Porto Alegre por isso, para fazer política estudantil. Porque eu me lembro que nessa época a única força estudantil que fazia sombra nos filhos da PUC era a Unicinos, né? Que tinham uma representatividade. O Uniriter... Na verdade, tinha isso eu estou falando década de 80, né? 1827 a.C. 84, 85. Nessa época, vocês vão lembrar o seguinte, nós ainda estamos saindo da ditadura. Sim, entendeu? sim. Não Então, era bem assim. Não. Então tinha... Alto risco a atividade. Então o movimento estudantil era usado pela esquerda para poder se manifestar, porque quanto estudante é difícil fazer alguma coisa, né? Sim, e tudo menor. E era muito aparelhado, muito aparelhado. Então, assim, tinha sujeitos verdadeiramente subversivos, né? Eu me lembro de um cara, e o grande órgão no estado da esquerda era o MESPA, que era a União Metropolitana de Estudantes, que era de Porto Alegre. Então era uma turma dominada pelo PCB e PCdoB. E eu me lembro do cara que era o presidente, um tal de Didi. E por incrível que pareça, esse Didi, ele não era um cara de 17, 18 anos, ele era um cara assim, de 30 e poucos anos, barbudão e coisa assim, ó. Era o que organizava o troço lá. E o clima era pesadão. Os caras eram comunistas assumido, assim. E era um confronto direto com a gente. E a gente sabe, era contra isso, não queria essa ideia, mas também não era. Não me lembro de nenhum dos nossos assim ser favorável à ditadura militar. A gente também não gostava. Eu não gostava de ditadura, de imposição, né? Nós só não gostávamos da ditadura da esquerda também, né? Mas não éramos simpáticos. A gente passou por todo tipo de restrição na escola, porque isso é engraçado, né? Porque quando você tem um regime no país, isso se reflete em todas as relações. Eu me lembro, naquela época, que os professores eram mais autoritários, que os pais eram mais autoritários, tudo mesmo mais ou menos espelhava o que a gente vivia no país. Eu, propriamente, não me sentia confortável com isso, né? Eu preferia um ambiente de diálogo, de conversa, onde as coisas fossem pelo convencimento e não pela imposição, né? Então, eu acho muito... Eu vejo assim, a sociedade...
parece que ela forma o governo, mas eu vejo que acontece o contrário também. Às vezes, o governo espelha a sociedade. E aí me preocupa a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Deixa eu fazer uma pergunta, até porque eu participei, eu fiz política estudantil e não sou político, né? Eu me lembro que eu fiz uma campanha chamada Não Sai Assim da Faculdade e acabei parando no ministro da Educação. Eu apresentei o projeto, inclusive a campanha ficou entre as 10 campanhas mais baratas, né, e mais fáceis de socializar, né? Desculpe, e na época, e nessa tua época que tu está falando, e nessa época que o Patucci está falando, essa parte estudantil era importante para a política, né? Então, assim, ó, eu quero fazer a seguinte questionamento. Hoje, naquela época, a importância da política estudantil, ela refletia na política, de um modo geral. Havia representatividade, inclusive nós temos aqui em Passo Fundo políticos que começaram. Exatamente. Por isso que eu perguntei. Né? Não, e começou naquela época a juventude dos partidos, né? Sim. Então, boa parte dos políticos que se consagraram depois, a gente conheceu naquela época, naquela juventude partidária ali, né? Eu tinha uma convivência mais próxima, que naquela época era o PDS, se eu não me engano, Sim. né? Porque o governador Arena. Porque o governador do estado era o Jair Soares. Aliás, uma pessoa fantástica, né? Sim. E na época já um cara assim de um trato. Minha mãe foi delegada na gestão dele. Sabe que ele recebia a gente lá no palácio, velho. Recebia os estudantes, recebia os troços assim, falava, explicava o que estava acontecendo, quais eram os planos de governo. Era um troço assim bem transparente com a gente, pelo menos assim. Não tinha nem assim, a troca de cargo, troca de favor, ou façam isso, não tinha nada. Ouvir ideias. Era ouvir um diálogo, tanto que eu depois acabei reencontrando com ele inúmeras vezes, até há pouco tempo atrás, e sempre mantive, porque ele mantém a mesma postura desde aquela época. Um cara muito bacana. Então, tinha toda essa convivência ali, essa proximidade que tu diz, assim, né? O movimento estudantil, na verdade, acabava formando ou sendo um ambiente onde as lideranças iam daí para a liderança dos partidos, para todos os partidos, enfim, né? Sim. E eu me lembro de vários, assim, né? Daquela época que depois se despontaram como grandes. Beleza. Hoje, então, vocês como ícones da política de Passo Fundo, se me permitem, né? Eu acho, é a opinião minha, quem não achar não tem problema, né? Como vocês enxergam a política estudantil hoje? Porque eu acho que para vocês é importante trazer a juventude para próximo das ideias, porque, quer dizer, antigamente nós éramos os jovens, né? E hoje a gente, como eu digo para o Alexandre, que caiu o motor na nossa geração, né? Caiu no nosso colo. Como vocês, né, nesse meio político, veem a política estudantil fraca, forte, precisa de um chacoalhão aí para poder ajudar, inclusive a educação, que ela está passando por uma parte bem complicada, né? Queria ouvir de vocês sobre isso. Márcio. Olha, eu acho que tem alguns comparativos, né? Se nós olharmos lá 30, 40 anos atrás, a gente percebe que a política estudantil é a que orientava muitas vezes a política partidária. E tu citou aqui em Passo Fundo, ou até mesmo no Brasil, a gente vê algumas lideranças que são oriundas desses movimentos. Eu vejo hoje que o movimento político estudantil está muito aquém, está muito fraco. Parece que não há assim, uma aptidão dos alunos para tentar formalizar grupos com pautas, com ideias, né? E que aquilo possa acender lideranças. Por quê? Isso é uma percepção minha. Eu vejo que hoje as redes sociais elas estão, digamos assim, ocupando esse espaço. Certo. Então, tu tem lá um líder, né, com uma opinião formada, com uma convicção, ele cria uma comunidade na rede social e aquilo expande. E está feito. E ali se cria um novo líder, né? Certo. Olha quantos bons líderes nós estamos tendo a partir desse movimento de rede social. Então, infelizmente, eu vejo que o movimento social ele perdeu esse brilho, ele perdeu muitas vezes até essa autoridade que tinha, né, em discussões de assuntos educacionais, acadêmicos, sociais, e que hoje não tem. Se tu me disser agora, Patucci, fale o nome de um líder, atual líder do movimento estudantil, eu não vou saber te dizer. Sim. Agora, se eu me perguntar de 20, 30 anos atrás, nós vamos encher as mãos. Sim. Porque eles se destacavam. Sim. Exatamente, eles tinham esse papel.
né? Agora, claro que isso tem alguns componentes da minha visão. Por que a gente vê uma redução nas universidades em relação ao acesso dos alunos? Isso tem um porquê. Certo. É questão econômica, é aptidão, não quero ir para uma faculdade, ou não quero terminar a minha escolaridade. Então, isso tem um porquê. Agora, essas causas, elas são, digamos assim, até mundiais, né? A gente não vê apenas no Brasil isso acontecendo. Agora, fica de reflexão. Se me permite, claro, Leandro, assim, ó, eu vejo que essa questão do movimento estudantil, para nós já era relativamente claro à época, década de 80, né, principalmente, de que havia uma instrumentalização do movimento estudantil para defender as pautas da esquerda. Certo. Né? Só que a gente tinha o movimento de quem pensava diferente. Okay. E o nosso movimento, na verdade, era muito independente, porque a gente não tinha liderança externa ou alguma orientação de tipo partidária, alguma coisa. Não. Era aquele grupo de meninos ali pensavam a respeito e não concordavam com os outros, só isso. Diferentemente da esquerda, que era não era hierarquizada. Entende? Aquela ordem vinha de cima, uma pauta comum. Né? E eu lembro, olha que coisa interessante, nessa época, as discussões na sala de aula eram de boa qualidade. Sim. Entendeu? E não tinha problema da gente discutir algumas coisas. Eu era uma mala, inclusive, né, de questionador e coisa e tal. Eu até peço desculpa se algum professor meu está escutando. Né? Ele era uma mala com rodinha, gente. Muitos gostavam, mas eu acho que alguns não gostavam de questionar tanto. Eu era tão chato que eu via que matéria ia ter, estudava antes para ir lá incomodar os professores. Então, tá me chamando de chato, Rudinei? Não, eu era chato. Eu tive só para... Eu imagino que eu fosse muito chato. Eu fui aluno do Polidoro, tributário 1 e tributário 2. Nós fazíamos DR familiar em sala de aula, porque eu estudava antes. Sim. E aí eu lembro que eu estudava em escola pública, lá em Lagoa Vermelha, né? E eu lembro que eu acho que era o governo Jair Soares, alguma coisa assim. E os professores queriam um aumento salarial. E queriam também algumas outras coisas que nós queríamos, melhorar a qualidade da educação, melhorar algumas coisas lá. E aí eles se reuniram conosco, isso antes já, eu tinha ali, tinha uns 15 anos, eu acho, 14, 15 anos, e eles se reuniram conosco porque eles queriam fazer uma greve, mas eles não podiam, porque era ditadura, né? E aí eles pediram para que os alunos fizessem a greve para os professores, né, para defender esses pontos de vista, ou seja, uma valorização do professor, melhoria na educação, uma série de fatores que a gente entendia que devia ser feito. Né? E, cara, eu topei. Eu estudava na escola, estava no Polivalente, lá em Lagoa Vermelha, e nós topamos e fomos e fechamos a escola. A primeira greve dos professores do Rio Grande do Sul, quem fez fomos nós, não foram os professores. E eu estava na cabeça dessas greves. Então, assim, não me venham falar em greve que eu sei... Eu sei como é que funciona. Eu sei, eu fiz altas revelações. O microfone aberto. Não venham falar em greve que eu fiz a primeira. Então, assim, não me vem. Isso aí eu sei como é que foi, o que aconteceu. Eu me lembro das cenas, assim, dos portões fechados, nós na frente da escola, lá de cartazinho e, né, e coisa e tal. E aí aquilo acho que durou uns 2 meses. Qual era o compromisso dos professores que tinham conosco? Que eles recuperariam as aulas e as matérias que nós todo mundo tinha preocupação. A gente sabia que a nossa independência pessoal viria da educação. Né? Eu era de uma família muito pobre. Meu pai era pintor de parede, né, trabalhava em construção civil. Minha mãe era costureira. A gente sabia que era através da educação. Então a gente tinha essa preocupação de ter qualidade na educação. E aí o trato deles é o seguinte: não, nós vamos avançar esses pontos aqui, eram umas pautas de educação, e recuperar as aulas, né? E, cara, e aí eles conseguiram no final lá, o governo fez uma proposta, encerraram as greves. Cara, quando foi na hora de recuperar as aulas, ninguém recuperou coisa nenhuma. Para mim, isso foi assim, uma das maiores traições que eu recebi na minha vida, né? E aí eu vi o
quanto mesquinho podem ser essas coisas, né? De envolver a juventude numa pauta grande, justa, correta, que a gente se expôs no meio de uma ditadura militar, coisa e tal, e aí na hora de você só dar o mínimo retorno, recupera as aulas. Ninguém quis recuperar coisa nenhuma, né? E ninguém quis trabalhar fora de horário ou coisa tal. E aí eu realmente me senti traído e eu vi... e assim, ó, que eu vejo nessa época, e eu me formei em escola estadual, na escola pública, não fiz cursinho e passei no primeiro vestibular que eu fiz. Era um ensino de muita qualidade. O que aconteceu de lá? Esta questão de sindicalizar os professores e restringir a pauta da educação à reivindicação salarial, ele acabou desqualificando a educação como um todo ao longo dos anos. E hoje nós somos um dos piores países do mundo em níveis de educação, né? E o Rio Grande do Sul é horroroso, entendeu? O Rio Grande do Sul é horroroso, só perdeu. Né? Há pouco tempo atrás, o nosso IDEB estava em 4,7. 4,7 de 10. Quer dizer, nós estamos formando analfabeto funcional, entendeu? Então, eu vinculo a essa... eu diria o seguinte, tem uma coisa muito interessante, que no meio de um estudo eu acabei me apropriando, que é a perda do sentido. Eu acho que quando você restringe a discussão da educação ao salário dos professores, você acaba perdendo o sentido da educação. E aí, quando perde o sentido, corrompe todos os princípios que deveriam orientar aquela atividade profissional. E eu vejo que houve uma perda do sentido da atividade dos professores. Porque, assim, o professor, por ele, nós conhecemos professores maravilhosos, tua mãe, eles têm essa vocação para ensinar, esse gosto. Eu também fui professor muitos anos, principalmente de pós-graduação. Cara, eu gosto muito de dar aula. Financeiramente, nós não, né? Financeiramente é um desastre, né? Sim, Porque eu me lembro que eu dava aula na URI, lá em Erechim, não pagava o combustível. Entendeu? Não paga o combustível para tu ir até lá. Mas a satisfação que tu dá de lidar com a gurizada, de dar uma informação, no meio, de provocá-los, de dar uma informação a mais, de passar a tua experiência, né? Isso aí é muito bacana, né? Mas, infelizmente, eu identifico que essa perda da qualidade do ensino brasileiro se deve muito a essa perda de sentido, ou seja, se perdeu a finalidade pelas quais a educação existe e se vinculou ela unicamente... A educação não é comércio. Né? Eu vejo, agora mesmo, nós estamos na Câmara, aqui em Passo Fundo, houve várias discussões sobre aumento de professores, sobre plano de carreira. Não vi ninguém falar em qualidade de educação. Eu fui o único que levantei lá, não, só um pouquinho. Não sei se você sabe, né? O IDEB do Brasil, ele é de, se eu não me engano, 5,7, tá? Ou 5,4, uma coisa assim. E o IDEB do Rio Grande do Sul é 5,7. Né? É melhor que 4,7, mas ainda é muito ruim, né? E o IDEB de Passo Fundo é 5,1, gente. Passo Fundo decaiu na qualidade da educação. Então, quer dizer, nós ficamos toda hora discutindo legitimamente plano de carreira, o salário, coisa e tal, e ninguém fala na educação. Daí eu levantei este tema lá, e dizendo o seguinte, afinal de contas, nós estamos posando de cidade educadora e nós temos um dos piores ensinos do Rio Grande do Sul, numa cidade do tamanho da importância de Passo Fundo. Né? Então, eu estou falando isso só para vocês verem a vivência que eu tive no meio da educação e o que eu penso a respeito desse desenvolvimento aí. Né? Eu acho que... e aí, voltando ao tema, a questão do movimento estudantil. As discussões foram tão direcionadas para temas políticos que o movimento estudantil hoje se restringe a um braço da esquerda que não tem por finalidade nenhuma melhorar a educação. Ele tem só por finalidade a tomada do poder por esses grupos de esquerda. É o seguinte, ó, essa tua preocupação, ela é uma preocupação altamente relevante e que cabe a nós, os agentes políticos, botar o dedo na ferida. Porque eu fui 8 anos vereador, o que tu estava falando é e um bom vereador. Exatamente um bom vereador. O que acontece. Exatamente o que acontece. Então,
movimentos eles são organizados legitimamente para pautas de carreira, para pautas financeiras, mas aquilo que para nós é mais caro, porque está formando a sociedade, melhoria da qualidade, o alcance da educação, o resultado da educação, ele fica no segundo plano. Aliás, ele nem para segundo plano vai, porque não se discute isso. Então, cabe a nós exatamente a gente estar fomentando isso. Porque quando tu traz números, por exemplo, que a educação de Passo Fundo está aquém da educação gaúcha e aquém da educação brasileira, opa, temos um sinal de alerta. Tu imagina a média da educação brasileira que tu está comparando com o Amazonas, entendeu? Com o Amazonas, com o Amapá, com Rondônia, com não sei o quê. E nós conseguimos estar abaixo disso. Pelo amor de Deus, né? Muito bem, eu vou interromper, que agora que eu comecei a gostar, a Sede Estúdio, através do microfone aberto da Sede Estúdio, que fica na Rua Independência 800, recebe duas pessoas muito legais, pessoas de estima aqui na nossa Sede Estúdio. Então eu tenho que dar um recado até para os meninos aí dar uma oxigenada, porque agora a coisa vai ficar boa. Sede Estúdio fica na Rua Independência 800. Inscrevam-se no YouTube, Sede Estúdio, Instagram, @Complexo Sede, e nosso e-mail é sedepassofundo@gmail.com. E a sede hoje recebe com maior carinho, orgulho, os nossos amigos Márcio Patucci e Rudinei Candeias. Bom, saiu daqui o Neno, o Neno ficou, né? Mas saiu daqui a pessoa que está conduzindo aí o microfone aberto e baixou aqui o cidadão passofundense. Então, agora vocês vão ter que me responder quais são aí os projetos futuros dos políticos, né? Márcio, Rudinei, qual vai ser o próximo passo político de vocês dois? Ano de eleição, certo. A cidade vai se mobilizar para escolher os seus gestores, seus vereadores para os próximos 4 anos. O que nós temos feito aqui? Eu falo enquanto partido, né? Está aqui o Rudinei, que é presidente do Partido Republicanos, está o Patucci, que é presidente do Partido Liberal. A gente tem tido uma sintonia em alguns partidos de direita, centro-direita, exatamente para apresentar candidaturas que falem um pouquinho daquilo que a gente trabalha, né, das pautas que o Rudinei trabalha enquanto vereador, daquilo que o Patucci defende enquanto ex-vereador ou enquanto agente político. Por quê? Porque nós entendemos que a cidade ela precisa ter alguns avanços, quer seja na questão da industrialização. Isso parou, né, Rudy? Parou. A gente precisa retomar esse... É um assunto que ele é palpitante e que ele cria uma sinergia na cidade econômica, social, desenvolvimento, gera toda uma mobilização de cadeia sistemista, é bom para as cidades. Cidades que crescem, eles investem muito forte na questão industrial e a gente precisa começar a botar esse assunto em cima da mesa de novo. Tá? A gente não pode viver apenas de 4, 5 indústrias aí do passado que foram importantes para a cidade, mas que, de uma certa forma, eles pararam. Né? Então, isso é um assunto que a todo momento a gente é cobrado. Né? Por que lá em tal região, em tal cidade, ou em tal capital, a gente vê algumas coisas acontecendo e parece que Passo Fundo está abaixo, né? Tem um outro assunto que nós já conversamos isso, Rudinei, questão habitacional. Né? Então, respondendo para o cidadão Neno, certamente é o cidadão que não precisa de uma habitação, mas ele tem alguém próximo que está numa fila esperando um terreno ou esperando uma unidade habitacional e não tem. Certo. A cidade hoje convive com um episódio que, para mim, é muito lamentável, que são essas ocupações, invasões de terra. Sim. O Rudinei, ele acompanha muito bem isso. São mais de 196 invasões de áreas públicas e privadas. Né? Se tivesse um projeto robusto, habitacional, isso não estaria acontecendo. Por quê? Porque se perdeu ao longo da história esta preocupação. Uma coisa que eu sempre tenho falado, e lá internamente no nosso partido a gente faz essa reflexão. O Brasil, Rio Grande do Sul e Passo Fundo, não somos um país de primeiro mundo, um país rico. Não somos. Nós temos distorções sociais altíssimas. Tem gente aqui em Passo Fundo que tem casa que não tem banheiro. Certo. Banheiro. Não tem infraestrutura. Banheiro. Que para mim é o mais básico numa residência. E a gente tem que conversar com essas pessoas, porque não são uma nem duas, são milhares. Milhares. E parece que isso está
escondido, não faz, você não está numa pauta principal. E claro, né, a cidade ela tem crescido, ela tem se desenvolvido, a gente vê espaços urbanos sendo recuperados, né? Mas a gente fica com aquela pergunta, será que é só isso? Será que não precisa mais? A gente não precisa de um plus? Se nós olharmos, por exemplo, eu gosto muito de comparar Passo Fundo com Chapecó. Sim, sim. Por quê? Porque são cidades que têm a mesma população, 230 mil habitantes lá, 210 mil aqui. São cidades que tiveram na sua origem quase com a mesma formação étnica. Sim. São cidades geograficamente com a mesma limitação, ou seja, né, mesma geografia. E lá é uma cidade que tem a metade do tempo de vida do que a nossa, Chapecó. Sim. Metade. Sim. Metade do tempo de vida que a nossa. E lá, quando houve algumas decisões fundamentais do poder público, da sintonia dos seus agentes, tu vê hoje Chapecó com um orçamento de quase 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Sendo considerada uma das principais cidades de Santa Catarina. Exatamente. E não era. Exatamente. E não era. Exatamente. E aqui a gente, né, tem galgado, né, estamos aí quase 1 bilhão e 100. Então, alguns comparativos a gente tem que fazer. O que uma cidade que começou depois de nós, com universidades, com aeroporto, com indústrias, com o setor primário que também foi fundamental para... A própria relação com a região. Exatamente. Né? São cidades semelhantes nesse sentido. Né? E lá a gente vê alguns aspectos decolando. E aqui a gente tem que começar a falar disso também. Beleza. Rudinei. Eu vou me permitir, já que nós temos tempo, Vai que é tudo com nós. de devagar um pouquinho, que às vezes as pessoas têm que entender um porquê que a gente está envolvido na política, nessas questões. Né? Eu não fui um chato só na escola, eu fui em todo lugar que trabalhou, sempre... Mas tu não é um amigo chato, é um chato de um amigo. eu sempre contestei assim, ou discuti as questões. Né? Eu me lembro na Justiça Federal, quando eu comecei lá, cara, eu olhava aquilo e achava que podia ser melhor. E a gente começou naquela época lá um processo de reorganização, de divisão, novas divisões de tarefas e outras coisas assim, novo sistema de avaliação de funcionários. Cara, foi muito legal. Eu vi aquilo mudar da água para o vinho, assim, né? Matéria de qualidade de serviço e prestação. A Justiça Federal hoje é padrão, né? De serviço e qualidade, né? Aí depois eu fui para a Procuradoria. E a Procuradoria, quando eu assumi, éramos eu, o Daut e um estagiário. E o estagiário, a única coisa que ele fazia era arquivar as petições nas pastas e levar o processo no fórum. Né? Então, assim, e nós entendemos que aquilo tinha que mudar e coisa e tal. Eu também sou da área tributária, né? O Março, fiz toda a minha formação em tributário, né? Até o meu doutorado, eu foquei ele em tributário internacional. Né? E aí, num determinado momento, eu entendi que, cara, só o tributário não está me dando resposta para as coisas que eu preciso resolver quando eu pego uma empresa para tentar recuperar o crédito do Estado, né? E a gente lembra daquela época, a gente começou com aqueles da Menegas, depois a Cum, essas coisas assim. E aí eu resolvi fazer alguma coisa fora da minha área. Eu fui fazer um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. 1 ano e meio Bom, e aí a tua cabeça faz assim, né? Abre. Gestão é um troço incrível. Eu digo, caraca, tem muito mais coisas aqui do que essa técnica jurídica e a filosofia jurídica, essas coisas assim, né? E aí, quando eu vi e comecei a cobrar das empresas que, para elas obter parcelamento, elas tinham que trazer um plano financeiro, trazer um plano de negócios. E eu passei a entender aquilo e aquela linguagem e até orientar para onde. E aí eu vi o seguinte, que, na verdade, a grande dificuldade dos empresários era olhar para dentro. Cara, eles entram num processo de negação e se endividam e aí não querem olhar o problema. Sim. Entendeu? Ficam achando mil e uma desculpa, porque a inflação, é porque o governo, é porque não sei o quê. Terceiriza uma culpa, né? E não faz o básico, que é pelo menos fazer, né, um plano financeiro, um plano de negócio. Quando eu vi aquilo ali, a gente começou a implementar com muito sucesso nas empresas que vinham buscar, eu era o responsável pelos grandes devedores do Estado, eu pensei, cara, nós temos que fazer isso aqui na Procuradoria, fazer um planejamento estratégico para a Procuradoria.
E comecei a levantar esse assunto em várias instâncias da Procuradoria. Os colegas, no primeiro momento, não, né? Isso aqui é um órgão jurídico, aqui nós já temos não sei o quê. Algo mais frio. E, cara, eu bati tanto, fui tão chato nisso, mas tão chato, que eu não consegui aprovar numa Assembleia Geral da Associação dos Procuradores que a Procuradoria deveria ter um planejamento estratégico. Levei esse tema para uma Assembleia. Cara, quando aquilo pegou e foi aprovado, assim, a administração deu uma parada, assim, e zepa, né? E aí, resultado, resolveu criar. E aí eu vou dar os dados para vocês, que quem me conhece eu já falo isso várias vezes. Naquela época, nós fazíamos em torno de 120 processos por mês, cada procurador. Nós arrecadávamos, eu acho que 100 milhões de reais por ano. E nós éramos em 300 e poucos procuradores. Depois dessa implementação, ao longo de 20 anos agora, nós arrecadamos 2 bilhões por mês, mas tem um outro dado que a gente não levantava em função do planejamento, do que a gente dizia à época, a gente passou a ver o que a Procuradoria economiza e não só o que cobra. Sim. Aí nós economizamos mais 2 bi. Eu estou te falando uma conta de 4 bilhões, que era 100 milhões. A nossa produtividade passou de 100, 120 processos por mês para 1.200 processos por mês. Com um detalhe, com os mesmos 300 procuradores. Certo. Ou seja, e aí eu vi o seguinte, cara, você tem como, só usando os instrumentos, e tu é da área da administração, só os instrumentos já existentes e as ferramentas que existem para administrar, se você usar isso num órgão público, você vai obter bons resultados, entendeu? E você vai, mas só que isso aqui eu não posso pensar na administração pública para as próximas eleições. Isso é uma coisa que tu demora 8, 10, 12, 15 anos. Planejamento. Então é o que eu tenho cobrado. Nós estamos chegando agora no quarto ano desse governo, e vamos lembrar que é um governo que ele já vem numa sequência de 2 mandatos. Portanto, nós estamos falando em 12 anos. Nós estamos chegando no 12º ano, recebendo na Câmara projetos em regime de urgência para contratação emergencial de médico, de enfermeiro, de dentista, não sei o quê. E a justificativa para escapar da obrigação de fazer concurso é de que se trata de uma necessidade excepcional e temporária. Porra, entendeu? Então, assim, o que a gente vê em Passo Fundo? A gente vê que Passo Fundo, depois da instalação dessas indústrias ali em meados de 90, início dos anos 2000, e que se modernizou, vieram outros grupos com outra cabeça para cá. É uma cidade pujante, tanto que é o 2º centro econômico do estado agora, com 14% do PIB gaúcho, é Passo Fundo e região. Entendeu? É aqui que está a bola da vez nossa. A serra, né? Sim. E isso deve a esse movimento de industrialização, que a gente entendeu que era necessário agregar valor. Entendeu? Então, ou seja, cara, isso demora 20 anos para dar resultado. Não adianta você achar que vai para as próximas eleições resolver. 4 anos isso não faz Então, assim, o que eu vejo? Toda a sociedade, Passo Fundo é linda, desenvolvida, bonita, rica. Toda a iniciativa privada. O teu estúdio aqui é maravilhoso, tu entende? E como é que funciona? Cara, investimento, planejamento, pesquisa, viaja para São Paulo, leva o Alexandre. Cara, não tem milagre, entendeu? É trabalho, planejamento e execução. Então, cara, eu não consigo enxergar isso no poder público. Entendeu? Eu não consigo enxergar no poder público em Passo Fundo. Nós precisamos que as mesmas coisas que a iniciativa privada faz e que dão certo, de planejamento estratégico, de pensar no longo prazo, de ter propósito, né, de ter uma visão de onde se quer chegar, de colocar isso numa execução diária, né, medida, com metas, eu sinto falta disso. Esse o resultado. Né? Nós não temos nenhuma administração desastrosa em Passo Fundo, entendeu? Não. Seria assim uma desonestidade. Sim. Eu dizer, não, porque temos um péssimo prefeito. Não, cara, cada gestão assim tem feito a sua parte. O que eu sinto é essa falta de um planejamento para onde é que nós vamos, onde é que nós queremos chegar.
entendeu? E vamos executar isso, fazer disso não uma política de governo, mas uma política de Estado. Só para as pessoas verem, assim, quando eu falo em política de governo, eu estou falando em gestão. Começa mandato, termina mandato. Quando eu falo em política de Estado, é uma política para a sociedade, para o longo prazo, entendeu? De uma forma estruturada e que tenha permanência. Então, me parece que é isso. É o mesmo problema que nós temos na educação, entendeu? Nós não temos um planejamento de educação de longo prazo. Nós estamos apagando incêndio. Da onde sair para onde chegar. Nós estamos apagando incêndio. Né? Deixa agora eu vou dar a minha opinião, né, sobre público e privado. Né? Eu gostaria de... Eu teve uma época que eu fui pesquisador e tal. Eu queria chegar num meio termo entre o conceito de gestão pública e gestão privada. Eu acho que deveria existir uma flexibilidade, porque assim, eu não vejo a gestão pública como a privada. Não é assim que funciona na minha concepção, certo? Mas, em alguns momentos, eu acho que a gestão pública ela deveria ser como é a privada, como a gestão privada. Então, eu particularmente penso que alguns gestores confundem esse conceito. Né? Porque, assim, a gestão pública é Estado, não é daqui 4 anos. Então, nós tínhamos que criar, e eu acho que vocês são os instrumentos disso, um meio termo entre gestão e planejamento. Né? Eu acho que a gente pode fazer uma boa gestão pública com um planejamento privado, né, objetivo da onde saímos e para onde queremos ir. E então, faço essa minha colocação para saber quais são os planos dos amigos para os próximos 10 anos. Deixa eu só te dizer assim, eu tenho lá minhas diferenças com o governador do estado, né? Não concordo com ele em vários pontos assim. Mas há de se reconhecer que ele tem seus méritos, né? Em matéria de gestão. Eu propriamente, estando dentro da Procuradoria, eu enxergo as coisas que mudaram assim, né? Para melhor. E uma das coisas que ele estabeleceu, assim, que para mim funciona muito bem, é o seguinte: ele tem um secretário-geral de governo, que é o Cláudio Gastal. De onde é que vem o Cláudio Gastal? Vem da iniciativa privada, vem do Grupo Gerdau, vem de outra pegada. Cara, ele chega lá e bate na mesa e faz a coisa. Não, cara. Entendeu? Eu participei de reuniões, ele senta naquela mesona lá na Secretaria de Governo, né? Acho que agora é Planejamento e Gestão, e está ali todos os secretários, ou está o grupo que interessa, e ele expõe, conversa, busca soluções. Qual é a diferença? Tem método. Ele tem o plano de ação, ele vai medindo, ele estabelece os prazos, vê quem é o responsável, quando é que vai fazer, quanto é que vai custar, se pode fazer. Não vai. Então, assim, esse modelo assim, de você ter um responsável pela gestão, de ter metodologia, serve no poder público, serve em casa, Neno. Sim. Serve em casa. Entendeu? Serve para qualquer pessoa, não é assim, não. Por acaso tu é um administrador, né? Entendeu? É um prefeito, então, é um assim, governador, né? Onde é que você quer chegar com o teu projeto de família? Sim. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser administrado, né? Tem que ser resolvido. Então, assim, não é diferente. Então, tem como você agora, evidentemente, o poder público tem os seus prazos, tem os seus tempos, mas assim, existem entidades privadas tão ou mais burocráticas do que o poder público. Sim. Então, com pequenos nichos de poder que impedem o avanço, que fazem perder o timing das coisas que acontecem. Então, assim, para mim, assim, você tem que fazer com que o planejamento estratégico seja uma instituição dentro do poder público e que ele ande independentemente do governo. Troca governo, sai governo, você tem os profissionais concursados e que são encarregados de fazer aquilo, de inclusive quando chega o novo governante apresentar, olha aqui, esse é o plano aqui, o senhor quer algum ajuste, o senhor quer alguma coisa para... Tem a memória, né? Começamos daqui para lá, né? Não zeramos tudo. Então, né? Então dá para fazer sim essa aproximação entre a gestão privada e a gestão pública
e a gente melhorar muito o que a gente tem. Por isso, e vou dizer, da pergunta lá que tu fez lá, esse é o que me move, entendeu? De estar envolvido agora na política. Eu acho que a gente, com a experiência que tem, com as ferramentas que conhece, tem como você colocar instrumentos e ferramentas dentro do poder público que fique bem para todo mundo. Para todo mundo. Isso aqui não vai... Às vezes tem um preconceito. O cara vai fazer uma gestão privada, vai aterrorizar os funcionários. Jamais, ao contrário. Né? Transforma o ambiente de trabalho num ambiente muito mais positivo. E até tira um pouco a carga, né, deles, né, Rudi? Ou seja, a partir do momento que começa a estabelecer metas e resultado, tu divide as atribuições. E tudo fica mais oxigenado, Exatamente. Então, aquele servidor que muitas vezes fica pressionado, né, tem que ver a pilha, a mesa cheia de papel, aquilo vai acabar. Tiramos o medo. Porque há um compartilhamento. Então, essas iniciativas que o Rudinei fala, e ele, quem conhece ele sabe que ele defende isso há muito tempo, porque teve a prática lá na Procuradoria, isso cabe muito bem. E tem municípios que são pioneiros em relação a isso. Tem estados brasileiros que também estão... Santa Catarina é um exemplo. Santa Catarina é um exemplo. O município de Camboriú, de Balneário Camboriú, né? Tu conhece bem, nós todos, né? Ou seja, tu tira aquelas amarras, aquela burocracia que muitas vezes impede. Ontem eu participava de um jantar com alguns construtores. Infelizmente, nós ainda temos, né, um tempo de aprovação de projetos para a construção civil muito, muito extenso em Passo Fundo. Sim. E vejo que a construção civil, historicamente, ela é uma das grandes bases formadoras econômicas do município. E do desenvolvimento. Desenvolvimento. Mão de obra. Exatamente. Né? Então, visibilidade. são processos. Isso não afeta ninguém, não vai tirar serviço de ninguém, do servidor público, isso apenas vai facilitar a vida e tira a carga dele. Então, isso é uma necessidade que a gente tem. Esse aparelho aqui hoje, ele tem que estar conectado com a administração pública. Sim. E a gente vê muito pouco. Sim. Isso aqui tem que estar no dia a dia do cidadão e da administração pública. Vamos dividir também, né? Eu gosto muito do equilíbrio, da balança, né? Eu acho que não dá para botar toda a carga em cima de vocês, que regem a cidade, que são ícones da política de Passo Fundo, né? Mas eu acho que a população tem... Eu acho que tu foi muito feliz, Patucci, né? Eu acho que a população também tem que parar, desculpe a expressão, de algumas frescuras, né? E entender, né, que ninguém é inimigo de ninguém. A gente está no mesmo barco. A gente quer o desenvolvimento, a gente quer ter emprego, a gente quer ter uma cidade sadia e oxigenada. Né? Mas o que eu vejo é o seguinte, às vezes as pessoas têm uma leitura equivocada, acham que a sua independência e a sua qualidade de vida vai vir de programa social. Sim. E às vezes é um foco excessivo nisso. Né? E o que a gente tem que criar é um ambiente onde as pessoas possam vencer pelas suas próprias forças, possam viver do suor do seu trabalho e não receber migalha do poder público. Entendeu? E ficar numa situação de praticamente dependência daquilo. Eu acho até que há pessoas, sim, e bastante... Tem casos. Que precisam, e nós aqui temos que ter essa ideia que nós não estamos sozinhos no mundo. Que nós estamos em sociedade e o nosso pacto é de que a gente está junto nessa. Entendeu? Cada um faz a sua parte, mas se algum ficar muito ruim, a gente tem que dar uma mão. Entendeu? Então, eu acho que isso faz parte dessa compreensão das responsabilidades que tem. E a questão... Agora eu vou descer para o chão aqui, que a gente está falando de gestão e ferramentas de gestão, né, para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Aí o Márcio me falou aqui que os processos de licenciamento e de aprovação dos projetos de obra demoram muito. Cara... Isso já tem ciência que trata disso, entendeu? Isso se chama gestão por processos de negócios. Você tem que estudar a arquitetura dos processos, ou seja, quem é que recebe o pedido recebe, ele vai para onde, quem é que despacha, quanto tempo ele tem, né? Se o pedido é de uma obra nova, vai para onde, se o pedido é de uma reforma, vai para onde... Entende? Você estuda a arquitetura processos produtivos. Dos processos e aí você vai limpar isso aí, porque às vezes vai e volta, ou vai e fica parado. Eu peguei agora essa semana na Procuradoria, na semana passada, eu estava olhando um processo lá e ficou 7 meses parado. Não pode. Não tem justificativa, 7 meses parado. Então, assim,
Isso é uma ciência que se chama Business Process Management, né? Ou seja, cara, isso aí tem teoria, tem fórmula, tem a coisa mais moderna que tem nisso é a automação dos processos. Ou seja, onde não há necessidade de uma decisão humana, deixa automatizado o andamento, entendeu? Não precisa o cara dar o despachinho para manda para o fulano. Não, vai para o fulano automático. Então, assim, o que precisa? Cara, precisa entender isso, pensar isso, limpar esse processo, botar prazo e automatizar. Então, assim, cara, vai demorar um tempinho para estabelecer isso? Vai. Mas aí fica claro para todo mundo onde é que está o processo, quem é o responsável, para onde é que vai, quem é que aprova, quem não aprova, quais são os requisitos, cumpriu o requisito, pô, acabou. E aí o que nós estamos falando? Ah, não, nós só estamos aprovando construção. Não, nós estamos aprovando emprego onde as pessoas vão ganhar o dinheiro para botar o pão na mesa da sua família. Exatamente. Então é isso que tem que ter compreensão. Por que o poder público tem que ser ágil? Porque a vida, o tempo não para. Não para. E as pessoas não têm tempo de esperar para dar o leite para o seu filho, para dar escola para sua filha, entendeu? Para dar o remédio para sua esposa, entendeu? A vida está acontecendo todos os dias. E aí parece que para o poder público isso não tem importância nenhuma. Eu posso ficar aqui sentado em cima do processo, estou ganhando meu salário no final do mês, ou o governante já está fazendo campanha para a próxima eleição e não para fazer o mínimo, que é fazer as coisas funcionarem. Vou dar um exemplo prático, o que aconteceu, que o Rudy está mencionando. Uma oportunidade, um consultor me relatou, disse, Patucci, eu estava já com empreendimento, iniciativa de aprovação, eu já tinha toda a mão de obra contratada, ou seja, pessoas para trabalhar nessa obra, só que demorou quase um ano para aprovação, eu tive que dispensar, botar todos para a rua. Então, esse tempo que me parece que ele é equivocado, porque ele demora demais, e não é só Passo Fundo, viu? Não. A gente fala no Brasil inteiro. Certo. São processos estaduais, federais, municipais, então a gente vê que há sempre, né, essa porque está intrínseco na administração pública. Sim. Né? Então a gente precisa exatamente botar o dedo na ferida e dizer que tem que ser feito diferente. Tem que ser feito diferente. E pode-se se fazer diferente. E pode ser feito É diferente. mais interessante. Exatamente. Queridos amigos, vocês não estão enxergando, mas eu já fui amarelado pelo Alexandre umas 3 vezes, mas eu optei em deixar o papo rolar, porque assim, gente, não é um prazer recebê-los aqui, é uma honra tê-los aqui, amigos, ícones da nossa sociedade. Né? A Sede Estúdio hoje está muito feliz mesmo de recebê-los. Né? Queria agradecer assim com todo o carinho possível, né, que chega aos corações de vocês, a alegria que a gente está, a alegria que eu estou por receber, e o melhor, a alegria que eu estou de apresentar a empresa do Alexandre para vocês, para a comunidade política e aí quem segue vocês. Então, desde já quero dizer que se vocês quiserem continuar a bater o papo, nós vamos encerrar esse microfone aberto e abrimos outro dia, e vamos nos gabinetes, e nós vamos para a rua, e nós vamos para onde vocês quiserem levar a Sede Estúdio junto. Então eu gostaria de ouvir de vocês as considerações finais, o recado de vocês. O microfone da Sede Estúdio está aberto, microfone aberto da Sede Estúdio. Então, deixa o chefe falar por último, né? Deixa o nosso chefe falar por último. Então tá. Neno, eu acho que o que nós temos que apresentar para Passo Fundo são realmente soluções práticas, soluções efetivas e que deem um rumo para a cidade, um rumo visível e que se entenda para onde é que a gente quer chegar. E é isso que a gente está propondo, sentar com o Márcio, sentar com mais quem quiser estar conosco, né, com o PL, com republicanos, com seja lá quem for que queira estar junto nesse projeto e de fazer um projeto para a cidade. Isso não é um projeto pessoal. Esse é um projeto para a nossa cidade, é uma administração que vai servir para os próximos anos e para a vida de Passo Fundo. E, como a gente disse, já existem instrumentos para isso. Já existem instrumentos, nós vamos emprestar o nosso tempo, a nossa vida, a nossa experiência para que isso aconteça. Então, essa é a ideia e o motivo da gente estar envolvido na política. Eu acho muito bacana o que disse uma vez o Antônio Brito, né, ex-governador do Estado. Ele disse o seguinte: o Estado é como um condomínio.
Então, o governador é o síndico. Todas as pessoas são os condôminos. Cabe aos condôminos dizer para o síndico, faz assim, faz assado, e dar o limite do tamanho do Estado, do quanto ele pode gastar, do quanto eu quero contribuir com essa conta toda. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, cara, nós temos que escolher um síndico que vá fazer aquilo que a gente espera para a cidade, para nossas vidas, para o Estado e para o trabalho. Então, o que nós nos propomos é isso. Vamos fazer uma gestão adequada e que modernize Passo Fundo e que dê um rumo para essa cidade. Eu não vou deixar tu sair daqui. O teu mandato vai até esse vereador. ano. Até esse ano. Então coloque teu gabinete, se me permite, como tá à cidadão. Está à disposição de todos, né? Então, assim, o gabinete está à disposição e todos aqueles que tiverem algum problema que nós possamos dar encaminhamento, sintam-se à vontade, né? Márcio. Somos de Passo Fundo, gostamos da cidade, todos temos raiz aqui. Eu acho que isso nos motiva cada vez mais a acreditar, né, nas pessoas, acreditar que a cidade ela pode ser melhor. Então, a gente tem feito aí muitas reuniões aí com grupos, com pessoas, com liderança. Uma coisa que eu aprendi na política, viu, Rudy? Muitas vezes a gente força muito no partido, né? Tem que estar com o partido, tem que estar com o filiado do partido. A política se fala de pessoas. Às vezes a pessoa não está no partido, mas ela pode ser mais importante do que alguém que está dentro do teu partido. Porque ele é um líder, ele tem conhecimento, ele sabe muitas vezes dar alguma sugestão eficiente. Então, a gente tem feito esse movimento com pessoas da cidade, não desconsiderando o papel dos partidos, certo, obviamente. Né? Porque o Rudinei só é vereador porque tem um partido. O prefeito só é prefeito porque tem um partido. Então, a gente vê nisso um grande ativo, ou seja, que há uma sintonia, uma sinergia de quem pensa diferente do que estão aí e se assemelha um pouquinho naquilo que a gente entende como o ideal para uma cidade que ela seja... eu fui autor, aqui, viu, Rudy? Eu fui autor do projeto da Lei da Liberdade Econômica, projeto que foi aprovado. Ele não está regulamentado, né? Passamos aí quase 10 anos, 8 anos, melhor dizendo, 8 anos sem regulamentação, porque é uma lei que ela tira essas amarras que nós acabamos de falar da administração pública, que facilita os negócios. Eu sempre usei um exemplo, que para mim é um exemplo-chave. Um menino hoje que tem 18 anos de idade, né? Ele vai lá no supermercado, compra um cortador de cabelo, essas máquinas de cortar cabelo, né? Diz, bom, agora eu vou ser barbeiro. E eu vou colocar na garagem de casa uma placa, uma barbearia do João. Né? Se ele fosse fazer todo o procedimento de autorização desta licença à prefeitura, ia demorar 60 dias. Sim. 60 dias ele ia perder cliente. E essa lei, ela inverte o processo. João, vai trabalhar. Esse teu trabalho não é nocivo. Certo. Vai te Abre dar e depois dignidade. E depois nós conversamos. Certo. Então, é nesse espírito que a gente pensa como que a gestão pública, as organizações, ela deve acontecer. Fazendo com que o sujeito ele possa também ter as suas vontades atendidas e que a cidade ela seja uma cidade múltipla, né? Então, nós temos vários atores aqui, ou vetores, que são importantes. Temos hospitais centenários. Tem 2 hospitais que têm mais de 100 anos de vida. Sim. 2 hospitais Vovó têm mais de 100 foi fundadora da cidade. 100 anos de vida. Agora é Clínicas, né? O Clínicas e o São Vicente. Nós temos a universidade com mais de 50 anos. Nós temos instituições sociais como a PAI, tem mais de 60 anos. Então, vejam quantos ativos a gente tem passando para poder viabilizar essa cidade. E a gente está disposto a fazer isso. Organizado, planejado e, obviamente, né, com uma instrução aí que nos próximos meses a sociedade vai conhecer. Muito bem, dessa forma, infelizmente, vou ter que encerrar o microfone aberto. Um papo muito legal. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Muito descontraído. Pega o teu boné aqui, olha aí, ó. Se nós não botar o boné aqui, olha. Olha aqui, que coisa interessante aqui. Mais 2 artistas, né, da nossa sociedade. Né? Há pouco tempo, Dado Bir estava com o boné. E também... Quem não bota o boné não volta, né? Não pode isso, tá? Então, quero também deixar um abraço para o pessoal da ProHub em Porto Alegre, que vem nos acompanhando aí, que também vestiu esse boné da Sede Estúdio, né? Então, quero deixar um abraço a todos. Logo no YouTube nós vamos colocar esse bate-papo sensacional. Agradecer a vocês dois. Volte sempre, a casa é de vocês.
E dessa forma eu termino mais um microfone aberto da Sede Estúdio, que fica na Rua Independência 800, Loja 2. E inscrevam-se no YouTube, Sede Estúdio, Instagram complexo, @complexo sede, e pelo e-mail sedepassofundo@com. Tchau! Você acabou de ver e ouvir o videocast Microfone Aberto, da Sede Estúdio, com Neno Costa e Alexandre Michelin da Costa, no Instagram @complexo sede, e-mail sedepassofundo@gmail.com. Inscreva-se no YouTube, Sede Estúdio, que fica na Rua Independência 800, Loja 2, Passo Fundo, Rio Grande do Sul.